Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é a continuação da comunização do Brasil. A comunização do Brasil, parte 4. 15º, criação de uma moeda digital e uma moeda única para o Mercosul. Com a moeda digital não haveria mais o papel moeda. Esta seria inclusive proibida. A moeda digital daria controle total e absoluto nas finanças do cidadão comum. Este só poderia gastar naquilo que o governo determinasse e com prazo de validade, ou seja, passou do prazo, o dinheiro não tem valor. Isso já é feito na China e é o sonho de toda ditadura comunista totalitária. O dinheiro digital é um pré-lançamento do salário mínimo universal, que é apregoado pelo sistema maçônico como um valor que será concedido para a grande massa de ex-trabalhadores que serão substituídas pelos robôs no futuro. Com isso, as pessoas só poderão comprar e vender com autorização do governo. A aquisição de propriedade seria cada vez mais limitada, gerando sua extinção. É óbvio que haveria uma economia paralela, pois o crime organizado continuaria e eles operariam com escambo ou uma moeda fora do controle do Estado. Assim como um mercado negro de produtos não autorizados pelo governo. Mas isso é um assunto a ser discutido em outra ocasião. 16º, criação de um exército nacional. A Força Nacional já existe e ela substituiria o atual Exército Brasileiro, pois este seria formado ideologicamente para dar amparo ao aparato repressor da ditadura comuno-petista bolivariana. O atual exército já foi cooptado por eles, por essa ditadura, o alto comando das Forças Armadas. Mas eles têm ideia de criar uma força nacional, acabando de vez com toda a estrutura militar que hoje existe, com as tradições que as Forças Armadas têm. 17º, criação de um exército civil paralelo de caráter revolucionário. Seria do tipo das milícias civis bolivarianas da Venezuela, provavelmente composta de membros das organizações criminosas narcoterroristas, de movimentos sociais radicais, ONGs, etc. O objetivo é reprimir e oprimir a população, mantê-la na linha. Muitos chefes dessas milícias costumam tomar propriedade de cidadãos, desapropriar terras, sequestrar mulheres e crianças para fins sexuais e libidinosos. Perseguição e aniquilamento de igrejas, é o 18º. Olha, essa questão que eu falei agora, de tomar propriedade, já está acontecendo nas grandes cidades. O Comando Vermelho já está fazendo isso. E o MST também, nas propriedades rurais. Isso já está acontecendo. Que as pessoas ainda não se atentaram para isso, pela gravidade da situação que está ocorrendo. Eles estão agindo com aval do Poder Judiciário, que nada faz, que tem por trás a ditadura comuno-petista bolivariana, porque o interesse deles é destruir a propriedade privada. Então, isso já está acontecendo. Só que quando tiver realmente instalada a ditadura, de vez, isso aí vai ficar no modo turbinado. Eles não vão só se contentar em tomar as propriedades, inclusive as pessoas também. 18º, perseguição e aniquilamento de igrejas. As religiões permitidas serão aquelas que não confrontam, na opinião deles, os mandamentos do Deus-Estado, o partido. As religiões cristãs e suas igrejas, assim como a religião judaica e suas sinagogas, serão alvos de perseguição e aniquilamento, pois ocultam um Deus único que não seja de acordo com as diretrizes do partido que prega o ateísmo, será considerado um ato subversivo. Na Nicarágua já se vê igrejas incendiadas e padres sendo presos. Na ditadura comuno-petista, assim como na ditadura comunista e globalista da nova ordem mundial, não haverá nenhuma outra religião, a não ser aquela determinada pelo Estado supranacional, em que prevalecerá o ecumenismo.
provavelmente sem a figura de Jesus Cristo. A atual ditadura comunopetista bolivariana segue os ditames da teologia da libertação e já está perseguindo e prendendo padres que discordam deles. 19º, criação de centros de militância. Isso é um projeto que já está sendo implementado em organizações terroristas como o MST e o MTST, assim como em organizações narcoterroristas como o PCC e o Comando Vermelho, que servirão como milícias armadas do futuro governo comunista para oprimir e desapropriar a população civil. Serão milícias armadas que atuarão junto às futuras forças armadas e às polícias como órgão de repressão, a exemplo do que acontece em Cuba e na Venezuela. Então, essas organizações narcoterroristas serão organismos paramilitares que atuarão junto com as forças armadas e as forças de repressão contra a população. Que isso fique bem claro, eles não estão nunca contra o sistema, eles vão ser braços armados do sistema. 20º, criação de um firewall para controlar a internet. Já está em curso em diversos países e sendo votado no STF uma inteligência artificial que regulará as plataformas e estabelecerá o que deve ou não ser reproduzido e mantido nas redes sociais. Ou seja, o que para eles for fake news, que na realidade são as notícias verdadeiras, mas incômodas para o sistema, vai ser censurado. Somente canais e notícias vindas de órgãos alinhados ao governo serão permitidos. 21º, criação de cotas alimentares para famílias. Como acontece em Cuba, por exemplo, cada família receberá uma cota de alimentos por mês ou deverá gastar o valor recebido pelo Bolsa Miséria, que eu chamo o tal do Bolsa Família, em determinados alimentos que serão estabelecidos pelo governo. Isso, na prática, não funciona, porque cada pessoa tem necessidades próprias. Você não pode tratar um cidadão de 1,96 m da mesma forma que um anão. O que vai acontecer é que haverá um mercado negro com produtos muito mais caros e controlados por máfias dirigidas por membros do próprio sistema. É o que aconteceu na União Soviética, é o que acontece nesses países que tentam controlar a alimentação das pessoas. 22º, criação de cotas de aquisição de bens privados. Assim como os alimentos, haverão cotas para roupas, sapatos, televisões, eletrodomésticos, etc. O propósito é o igualitarismo da miséria para o povo. Todos com o mesmo número de bens, enquanto a elite burocrática e os políticos corruptos, artistas comunistas festivos e demais cúmplices do regime, com acesso a tudo de bom e do melhor. 22º, propagação e apologia ao ateísmo. Desde a Revolução Francesa, o sistema maçônico tem imposto o chamado Estado laico nas democracias ocidentais, que já há muito tempo vem se transformando em um Estado ateu, que é a base do futuro, Estado comunista. Devemos lembrar que o comunismo possui sua origem no materialismo histórico e dialético de Karl Marx, ou seja, o comunismo é materialista em sua natureza e tem por premissa que as religiões são o ópio do povo. Para o comunista, o partido é Deus e o Estado é a sua extensão. Podemos observar no Brasil que as instituições republicanas têm retirado todos os símbolos que remetem a uma religião, sobretudo as religiões católicas e evangélicas, principalmente a cruz e a Bíblia. 23º, intolerância religiosa. Qualquer religião que não se dobre ao regime comunista deverá ser perseguida. A verdade bíblica não poderá mais ser propagada e nem o nome de Jesus mencionado. Não haverá tolerância para com o cristianismo e nem para com o judaísmo. No entanto, haverá tolerância, estímulo e até incentivo para religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé, etc., orientais,
para o espiritismo, islâmicas e principalmente as que têm por fundamento a nova era. Isso é o princípio da construção da religião única, que será implementada pelo futuro governo comunista e globalista da nova ordem mundial. 24º. Legalização da interrupção de gravidez. Faz parte do projeto da Agenda 2030 da ONU o controle e a redução da população mundial. Para isso, a relativização do direito à vida, sobretudo do nascituro, é essencial. Eles querem interrupção de gravidez até para o 9º mês de gravidez. Futuramente, a legalização do infanticídio será pautado como a interrupção de gravidez avança como o sistema planeja. Se a relativização da vida não for detida, delitos leves e até qualquer tipo de operação contra o regime poderá ser apenado com penas que variarão da prisão perpétua à pena capital, que é a pena de morte. 25º. Estímulo à promiscuidade. A indústria da pornografia está a pleno vapor e é a causa de milhares de famílias desfeitas, da propagação da prostituição e da redução do número de casamentos e uniões estáveis. A propaganda midiática é toda no sentido de sexualizar e sensualizar os produtos e serviços ofertados, como também a produção cultural de filmes, teatros, novelas, livros, literatura e músicas, como o rap e o funk. A internet está sendo utilizada como exposição e estímulo à prostituição. 26º. Propagação da ideologia de gênero. A ideia de que a sexualidade não é uma questão biológica, mas uma construção social, tem afetado terrivelmente a mente das pessoas. Transtornos mentais como o travestismo, a homossexualidade masculina, o lesbianismo, a parafilia, etc., hoje são vistos pela medicina, pelo direito e pela mídia como parte do comportamento humano normal e deve ser tolerado e estimulado. Já a heterossexualidade passou a ser marginalizada e tida como um comportamento degenerado e anormal. O homem heterossexual passou a ser culpado por ter nascido homem e, por isso, é imputado a ele toda a sorte de novos crimes, como a transfobia, a misoginia, o machismo estrutural, etc. Leis misândricas são feitas com o intuito de distanciar cada vez mais os homens das mulheres, incitando o medo nos homens, medo de relacionar-se com as mulheres e o ódio nas mulheres. A sociedade vem sendo corroída por causa disso. E tanto a homossexualidade masculina quanto o lesbianismo só vem aumentando. O objetivo da esquerda, nesse caso, é a destruição da família tradicional e o aumento do exército do lumpenproletariado militante e empoderado. Como sabemos, o lumpenproletariado, minorias ditas excluídas, são a base do eleitorado da esquerda. E também criar uma legião de homens fracos, de homossexuais que não vão ir contra o sistema, muito pelo contrário. Destruindo a masculinidade, o sistema, a ditadura, fica cada vez mais forte, porque não vai ter ninguém que vai se sobrepor ao regime. Nós vamos ter um exército de escravos, de pessoas sem coragem, sem vontade de lutar. E para isso, um Estado forte comunista é perfeito. 27º. Sexualização de crianças e descriminalização da pedo. Cada vez mais desenhos animados, super-heróis, filmes infantis e infanto-juvenis, assim como programas e propagandas destinados às crianças e jovens, são carregadas de conotações sexuais e eróticas. Símbolos que lembram os órgãos sexuais masculinos e femininos aparecem de forma implícita e até explícita nos desenhos da Disney, por exemplo. Programas antigos da Xuxa já mostravam a erotização para as crianças nas músicas, sobretudo o funk, e nas roupas que a apresentadora usava. Hoje está cada vez pior.
A chamada cultura woke, a ideologia de gênero, vem sendo implantada nas escolas com o fim de destruir a masculinidade e a feminilidade desde a infância, e o propósito é criar uma geração de homens emasculados e feminilizados e mulheres masculinizadas, sobretudo solitárias, frágeis, dóceis e submissas perante o Estado comunista, opressor, e alguma invasão vinda de países islâmicos e comunistas do Oriente. Para isso, são feitas leis com tolerância cada vez maior à adultização e à sexualização de jovens e crianças, sobretudo para a apresentação desses programas em qualquer horário. Há também interesse que essa geração se torne o futuro lumpenproletariado do eleitor da esquerda. Existem também movimentos, ONGs, grupos e associações com interesse nessa sexualização de crianças. Na verdade, são defensoras da pedo. Seus membros são adultos, uma grande maioria de homossexuais, muitos do meio artístico, inclusive. Eles defendem também a descriminalização do sexo entre adultos e menores. Fazem parte de um lobby fortíssimo e têm amparo nos partidos de esquerda. Governos de esquerda fazem questão de promover e acatar a reivindicação desses lobbies, assim como de financiar filmes, novelas, desenhos, utilizando leis como a Lei Rouanet. É o que nós estamos vendo agora, esse vídeo desse cara, o Felca, falando da adultização infantil. Isso não é novidade. Todo mundo está chocado, está falando sobre isso, mas isso é um projeto da esquerda. A verdade é que eles estão usando esse vídeo para aumentar a censura na internet. Mas o que nós estamos vendo é que isso sempre existiu, e essa adultização de crianças e sexualização de menores é justamente parte do programa da esquerda. Então, eles estão fazendo isso como jogo de cena, para haver a censura. Mas isso faz parte do modus operandi. É um dos elementos que eles usam para destruir a civilização judaico-cristã ocidental, que é o objetivo do Estado comunista. É a destruição dos valores e a imposição daquilo que eles querem, que é a ditadura comunista, no caso do Brasil, como do petista bolivariano. Então, eu encerro o meu vídeo agora dizendo que nós estamos a passos largos a caminho da ditadura total com o mundo petista bolivariano. O Estado bem avançado, é um processo revolucionário, muito grave, e Deus queira que o Donald Trump, e eu vou falar isso no próximo vídeo, detenha esse processo, porque é um processo que não só abrange o Brasil. O Foro de São Paulo é um processo que abrange toda a América Latina e está sendo fortemente fortalecido, né, financiado, não mais pela máfia da nova ordem mundial, o Deep State americano, mas também pelo bloco russo-chinês. Nós estamos vendo uma influência cada vez maior da China nesse processo. Então, eu encerro meu vídeo agora. Peço a todos que se inscrevam no canal, curtam para o vídeo ganhar relevância, compartilhem e vamos em frente. Muito obrigado.